Ardo, meu querido e a querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Runway do Barate aqui no canal. Por conta de que vou falar tudo que eu achei, como foi o que eu gostei desse final satisfatório de primeira season, que muitos talvez julguem problemática porque queriam ter visto Ikuto ganhar o Festival da Geika. Então, pra quem quer saber disso, ou pra quem achou que foi um problema, eu quero que vocês notem que eu considero que foi muito satisfatório o que eles fizeram. Pelo primeiro ponto, foram fiéis ao mangá. Isso já tem todos os meus parabéns, elogios. Eles preferiram manter a fidelidade e mostraram realmente como o arco foi. Então tem meus elogios, porque eles não fizeram uma vitória forçada do protagonista contra, por exemplo, o Ayano To, contra, por exemplo, a Kokoro, que teve um desfile criativo, deve ser exaltado isso. A Chiyuki soube carregar nas costas aquele desfile. Então eu diria que foi satisfatório, digamos, o resultado do Festival da Geika, embora foi um pouquinho forçado sim a vitória da Kokoro, mas a gente tinha que ver em questão que se ela não ganhasse, ela nunca poderia ser uma top designer, seria como se fosse uma derrota para a Chiyuki que não conseguiu cumprir a promessa, então ficaria um final problemático, digamos que para os companheiros do protagonista. Então a gente viu que a autora foi uma gênia na forma como ela conduziu e a produção em manter a fidelidade, porque por mais que o Ikuto não tenha ganho dessa vez, desse ano, a edição do Geika Festival, eu quero que vocês notem que foi apenas a primeira oportunidade de várias que ele tem. Afinal, ele tem mais 4 anos, já que ele vai estudar na Geika. Ele pode muito bem reinar ainda durante esses 4 anos e se tornar o number one equivalente ao Ayano To. Então eu acho que foi uma boa experiência para o Ikuto, não foi de todo mal. Ele, digamos que teve dificuldades, ele ganhou uma experiência com isso, ele sofreu críticas duras como falta de criatividade em seus trajes. Ele manteve muito, digamos que a singularidade, digamos que de tal país, e se inspirou nisso. Ele não usou muito de uma moda nova, ele não criou um conceito novo inspirado naquele país. Ouvido essa crítica, digamos que o Ikuto se quebrou no meio, mas ao mesmo tempo ele não se deixa abalar. A gente vê que o Yanagida manda um elogio tipo, está na hora de você voltar. A gente vê que a diretora da Geika já oferece a bolsa de estudos. Então eu quero que você pense comigo, o Ikuto pode ter perdido, mas eu acho que a experiência que ele ganhou, digamos que de ser derrotado, vai fortalecer ele para que em futuras competições ele saiba como foi a dor de ter uma derrota e ele fique mais maduro. E ele ficou graças a essa experiência. Ou seja, ele vai estar, digamos que mais competitivo. A gente viu que ele tem experiência de uma derrota, ele ainda era inexperiente, foi o primeiro desfile, digamos, que ele cuidou. Acontece que ele recebeu uma pergunta de um comprador, um convite de alguém que quer comprar, digamos que um design dele. Ele ainda ganhou uma bolsa para a Geika devido, digamos que a sua coragem, sendo que ainda era inexperiente, tinha 17 anos, estava no colegial. Então eu quero que você perceba, depois eu vi tudo isso, você acha que realmente foi uma derrota para o Ikuto? Eu acho que não, não é mesmo? Para todo caso, eu acho que foi satisfatório a forma como conduziram o papel do Ikuto. Mostra muito uma perspectiva da nossa realidade e por isso que eu gosto de Runway do Arate, pela forma como foi conduzida. Obviamente, se você perguntar a minha opinião, eu acho que o primeiro arco ainda foi o melhor, que foi do Yanagida. Então eu acho que aquele arco ninguém tira, foi o melhor da obra. Mas o episódio 8 é o meu favorito pela perspectiva que mostrou do protagonista. Para todo caso, eu ainda acho que o Geika Festival teve um ótimo desfecho. Espero que você entenda a minha visão, o meu ponto e perceba que não foi de todo mal. Eu ainda acho que o Ayano poderia ter ganho, mas a gente viu que ele é maior do que tudo isso. Ele mostrou que não se importa com o prêmio de primeiro lugar, porque ele é narcisista, mas ele tem todo o direito. Afinal, ele é talentoso, ele, digamos que é o cara da geração dele. É como se ninguém pudesse se comparar a ele, chegar na frente dele. E acontece que após o Ikuto ganhar um cartão que poderia ter sido dado para ele, como foi mostrado, foi interessante, porque mostra que o Ikuto era necessário para que o projeto dele foi um sucesso. Só que acontece que sem o Ikuto ele não conseguiu. Então é legal isso, porque mostra que é uma longa jornada, mas o Ikuto será o rival do Ayano, como foi mostrado no episódio. Por isso que eu me apaixonei, porque Runway do Arate soube conduzir. A Kokoro ganhou porque era obrigatório, era forçado que ela ganhasse para que ela pudesse ser uma designer. Acontece que foi bom porque mostra também a vitória da Chiyuki. Ela realmente mostra que pode ser uma modelo, afinal todos ficaram vidrados, digamos que nos trajes que ela estava vestindo e devido à sua presença. E a gente vê que o protagonista ganhou experiência, chances com isso. E a gente vê, né, que para o Ayano foi mais uma derrota, mas talvez ele lide isso com a experiência, não é mesmo?
Então, eu diria que foi um ótimo arco, eles foram fiéis, não acho que seria necessário originalidade, e eu ficaria chateado se tivesse mudado algo. Por conta de que eu quero que vocês pensem que era necessário a nossa querida Kokoro ganhasse. Ela foi uma personagem que talvez desde o começo tenha sido forçada, por ser uma personagem secundária ao mesmo tempo que principal, então ocorre que devido ao plot dela, era necessário que isso ocorresse, mas acontece que eu acho que, tirando isso, foi bom. Para o contexto, foi bom. Se vocês fossem perguntar minha opinião, obviamente eu queria que o resultado fosse diferente. É claro que eu queria que o protagonista tivesse ficado ainda não na primeira posição, mas talvez no top 5. Mas acontece que para a história de Runway não era justo que isso acontecesse. A gente fica irritado, mas quando você reflete um pouco durante a semana, durante os dias, você percebe que foi um bom final. Pelo menos para a primeira season, por ter mantido a fidelidade e percebendo como o arco é, como a história é construída. Então, ao meu ver, eu gostei, mas relembrando, minha opinião. Para todo caso, acredito que agora eu vou falar mais um pouco sobre pontos principais do que eu achei aqui do final da obra, o que eu mais gostei, digamos que os resultados, a perspectiva dos personagens. Então vamos falar agora sobre o final de Runway de Arate, que fica mais conhecido como o futuro de Ikuto, de Ayano, de Chiyuki e de Kokoro. Começando, vamos falar sobre Kokoro e sua presença na obra, por conta de que ela seria melhor enquadrada como personagem secundária, embora na temporada, no anime, na primeira season, ela se tornou principal pelo plot dela. Para todo caso, se você fosse perguntar minha opinião, eu acho que vai ser muito bom, digamos, ela ter vencido essa competição, porque estudando em Paris, ela vai ter mais confiança nas suas habilidades e vai se tornar uma pessoa mais confiante ao ponto de se tornar uma rival, talvez, da Chiyuki. Então, eu acho que vai ter uma mudança de personalidade para Kokoro. Eu acredito que seja no mangá, seja numa segunda temporada, ela vai voltar, digamos que com uma aura diferente. E vai ser legal isso e muito importante. Obviamente, mantendo os traços típicos, mas sendo uma pessoa um pouco mais experiente agora. Isso é a minha visão e é o que eu espero para ela. Para todo caso, eu diria que foi legal ela ter vencido, por conta que eu acredito muito em esforço, dedicação, então eu gostei da vitória dela. A gente viu que, obviamente, ia ser o Ayano, só que o Ayano, ele tem talento e dedicação, e quando ele junta esses dois, ele é imbatível. Só que acontece que ele não cumpriu o que ele queria, então ele desistiu. Para ele não conseguiu lá, digamos que o 53º cartão, ele pensou, para mim não vale essa competição, o que eu quero é 53 compradores. Eu não ligo para primeiro lugar, eu posso ir para Paris quando eu quiser, se eu quiser estudar lá, eu já tinha ido antes. Tipo, é isso a visão do Ayano. E basicamente a gente viu que foi legal para nossa querida Kokoro, porque foi uma oportunidade para ela consegue agora se tornar designer, ela provou que é talentosa, então foi interessante isso. Muitas pessoas vão achar que não, achar que ela era aquela segunda colocada que só ficou com o primeiro lugar devido a uma desistência. E não culpa as pessoas julgarem isso, porque é a verdade. Só que acontece que mesmo assim ela teve o voto, como foi mostrado daquela modelo famosa. Só que acontece que sobre essa modelo eu falo daqui a pouco, mas a gente viu que de todos os jurados ela ainda ganhou um voto. Então, ainda que se você perguntar minha opinião, eu acho que o show dela foi o mais criativo de todos. Eu gostei do show do Ikuto, foi muito legal. Só que o Ikuto, ele é muito inocente ainda, você vai entender isso um pouco ao longo do vídeo. Eu acho que o show do Ayano é aquele show de designer famoso, que ele não tinha que estar competindo com outros designers, ele já podia fazer o show próprio dele, que muitas pessoas iriam atrás, como foi mostrado. Então, eu diria que ele não precisa, digamos, participar do Geika Festival. E acontece que a Kokoro, ela usou da criatividade junto da presença da modelo. E por isso o show dela foi perfeito. Como foi o Aku Aku, show das emoções. Ela conseguiu manter as pessoas cativadas, instigadas. Então, ela fez um show perfeito. Ela usou somente de uma modelo para vestir vários trajes. E essa modelo conseguiu aguentar até o final e mostrou sua presença em diferentes looks. Então, eu posso dizer que a Chiyuki, ela foi aquela as. Ela carregou, digamos que o desfile da Kokoro nas costas. Não desmerecendo os trajes da nossa querida Kokoro, mas devemos ser honestos, que a Chiyuki foi fundamental para manter a vitória dela. Então, eu diria que a Kokoro, acima de tudo, gostei, esforço, dedicação. Eu acho que a criatividade dela com a presença da modelo foi perfeita, mostra muito uma perspectiva da obra, que só design não adianta, só presença de modelo não adianta, tem que ser um conjunto completo. Então, o que falta pra ela agora é ter uma confiança, talvez isso seja mostrado no anime, numa segunda season, no mangá, quando ela voltar. Quem sabe ela conquiste o Ikuto, tendo em vista que ela tem sentimentos nutridos. Então, promete, digamos, essa personagem, e eu acho que ela vai ter um desenvolvimento muito belo. Para todo caso, acredito que de primeira impressão era só isso que eu queria concluir aqui, minhas considerações sobre a Kokoro. É uma personagem que muitas pessoas vão achar que atrapalhou o casal principal, só que ela foi muito necessária para o plot da primeira temporada, então não tinha como tirar ela. Para todo caso, acredito que falei da Kokoro o que eu queria, agora vamos para outros pontos da história, mas antes eu vou falar de algo que eu esqueci, e já para concluir ela de vez, deixa eu falar a partir de agora. Então, quando ela ganha aquele troféu,
Eu acredito que foi interessante isso, porque ela tá em lágrimas, tá emocionada, afinal ela ganhou um prêmio que ela achou que não ia ganhar, e realmente ela não ia ganhar. Mas, para todo caso, foi interessante isso, por conta do quê? A gente viu que aquela modelo famosa lá, acredito que a Sarah, acontece que ela entrega o troféu e fala como se fosse da boca pra fora, como se estivesse satisfeita. Parabéns, Kambaté. Boa sorte como designer. Quando ela fala isso, eu senti uma satisfação, digamos que, dessa modelo famosa. Como se ela tivesse aliviada, digamos que uma rival agora tá saindo do ramo de modelo. Porque quando ela fala como designer, eu acho que foi muito intencional eles terem mantido essa frase. Como se fosse mostrado a rivalidade que tem. Como se ela pensasse, finalmente, alguém a menos. Ou algo parecido com isso. Pode ser uma cena que tem várias interpretações, vários pontos de vista. E eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre essa cena. Mas, para todo caso, eu achei bem interessante isso. A gente vê aquele sorrisinho também. Então, eu acho que foi interessante. Que mostra, ela pode ser toda bobinha em entrevistas, toda, digamos, fria na passarela, mas mostra essa perspectiva de rival. Então, eu achei que foi uma cena bem intencional que eles manteram e que foi interessante. Para todo caso, tendo falado meu ponto de vista sobre isso, acredito que agora sim a gente fala sobre as outras cenas apresentadas em The Way do Araki sobre os outros personagens. Mas acredito que agora voltamos a falar sobre meu querido Tsumura Ikuto, minhas considerações e conclusões sobre esse protagonista da obra. Posso dizer que não tenho reclamações para o Ikuto após ver o desfecho dele. Se eu fosse ter reclamações com ele, seria ao longo da obra, em alguns episódios. Porque ele é um personagem que ele tem certos momentos que ele tinha que demonstrar uma confiança. Só que acontece que isso poderia mudar muito a personalidade, né, e a visão que a gente tem do personagem e a perspectiva aos laços ao seu redor. Tanto que Ranma Araki é muito bom por isso, por mostrar que o protagonista teve várias dificuldades, ele teve várias chances e algumas são modificadas, mas assim é aberto novos caminhos e é devido aos laços dele. Por conta de que a forma do episódio 8 foi perfeita, é meu episódio favorito. A gente vê que o protagonista está jogado no fundo do poço, ele tá pensando em desistir, ele não sabia mais o que ele poderia fazer e acontece que o pai da Tio que vai e fala: está na hora de cumprir nossa promessa. Eu acredito que é um bom valor, 2 milhões de ienes para esse designer que você fez. Acredito que é um bom preço de começo, não é mesmo? Então foi muito interessante essa parte, porque é como se tudo estivesse se abrindo para o protagonista novamente, depois de várias dificuldades dele ver, parece que quando ele vê que ainda tem uma chance, que ele tem um caminho, e é devido aos laços que foi construído, digamos que por ele ter ajudado a Kokoro, por ela se sentir grata, ter insistido a falar com a Yanagida, que falou com o pai da Chiyuki, que falou com o Ikuto, eu acho que foi um ótimo desfecho, porque mostra que o protagonista é talentoso, mas por mais talento, esforçado, dedicado que você seja, você vai ter dificuldades, como foi apresentado, e para o Ikuto eram os problemas financeiros, e nesse momento ele tem, digamos que uma chance devido ao design que ele já havia criado, e graças ao laço que ele construiu, digamos que ao longo da temporada, ele conseguiu ter uma chance novamente, e assim ele pôde continuar no Festival Gay. Cara, eu acho que foi perfeito, porque é muito a visão, digamos que é como foi construído o Ikuto, então eu não acho que é uma possibilidade impossível, ele fez disso possível, ele construiu tudo isso, então era perfeito o desfecho para que ele continuasse. E por isso eu gosto, porque é uma parte importante do Ikuto ser exaltada a isso. E é por isso que o episódio 8 foi lindo. Eu chorei pra caramba com aquele episódio. Sem dúvida, esse é o melhor episódio de Ranma Araki. Pra todo caso, eu gostei de ver que o Ikuto pergunta se ele pode ser, digamos que, um fashion designer. E o pai da Tio que fala que acharia estranho se ele desistisse disso. Então, eu acho que foi muito bom, porque o Ikuto tava com falta de confiança, ele não se achava apto. E quando ele ouve tudo isso, eu acho que foi perfeito. Por isso eu digo, Ranma Araki arrasa por conta dessa perspectiva real, que devido a tantas coisas que você fez, a sua influência, aos laços, a sua dedicação é criado caminhos novos. E por isso eu exalto, é uma ótima obra. Para todo caso, acredito que eu apresentei uma outra perspectiva do Ikuto que eu queria exaltar aqui no vídeo. Então, minhas considerações. Eu gosto de ver um protagonista mais, digamos que corajoso, só que acontece que a parte da coragem foi jogada toda para a Chiyuki, mas eu gostaria de ver um pouquinho desses momentos com o Ikuto, já foi apresentado ao longo da obra, só que se isso se tornasse algo mais diário para ele, eu acharia que o Ikuto daí se tornaria um protagonista completo. Mas, para todo caso, acredito que sim, eu apresento praticamente tudo que eu queria do Ikuto. Por conta que ele é um diamante bruto que pode ser muito bem construído, refinado, e acontece que ele ainda vai ter 4 anos para dominar o topo da Geika. A gente viu isso, ele pode se tornar o rival do Ayano ou próximo, digamos que, Ayano Mai. Então o Ikuto tem 4 anos para conseguir mais de 50 compradores. A gente torce para que ele consiga. Se no primeiro ano que ele participou, ele era um colegial, ele já ganhou um cartão, imagine com 2 anos de experiência na Geika e como estagiário lá da Aphrodite.
provavelmente ele vai conseguir, digamos que no mínimo ficar entre o top 3, digamos que da Geika. E vai ser interessante porque não vai ter a Hasegawa, não vai ter o Ayano mais. Então vai ser bem interessante ver isso. Eu diria que gostei do desfecho dele. Se ele já conseguiu, digamos que ter uma bela experiência, um comprador no primeiro festival, tendo enfrentado vários universitários, imagine, digamos que no primeiro ano de Geika, tendo em vista que a Kokoro ganhou, pode ser que praticamente ele fique no top 3, ainda mais que a gente espera que a desgraça da Tio que dessa vez ajude ele. Então provavelmente ele vai se tornar imbatível no próximo desfile. Mas para todo caso, é isso que eu queria dizer do Ikuto, o que faltava para ele. Agora acredito que vamos para Chiyuki, a grande waifu da obra. Agora vamos falar sobre a traidora de Irão Edo Arate, ou melhor dizendo, sobre a best girl de Irão Edo Arate. Vamos falar da minha querida Fujito Chiyuki, por conta que muitas pessoas vão pensar, Haru, por que você ficou tão bravo com ela? Porque, por mais que eu entenda, digamos, eu acho justo o que ela fez, a minha emoção não permite isso. Eu acho que foi injusto ela ter abandonado o Ikuto, tendo em vista que ela tinha levado, digamos, vários foras em Paris. O Ikuto foi como a luz dela, ofereceu, digamos, que para ela o papel principal no desfile, ela seria o centro de tudo, como a gente viu, e acontece que daí ela abandona ele porque ela tem que ajudar a Hasegawa. Eu acho que é aquela cena que dá raiva, ao mesmo tempo que dá pra entender, é compreensível, é justo, dá uma insatisfação pela atitude dela. Então eu fiquei triste com a Chiyuki, por isso que eu deixei de shippar mais o casal, mas não quer dizer que eu não shippo ainda. Pelo todo caso, o que eu posso dizer é que a parte dela de desenvolvimento foi muito superior do protagonista. Eu acho que por mais que tenha tido maior foco no Ikuto, ela conseguiu apresentar desenvolvimento maior, ela conseguiu roubar a cena. Então a Chiyuki foi perfeita. Eu posso dizer que o que mais foi interessante, digamos que da Chiyuki, eu acho que foi interessante quando eles mostram ao longo da obra, né, digamos que o papel de portfólio, foto promocional, que é como uma modelo tem que procurar trabalho. Eu acho que foi bem interessante saber isso. Eu acredito que pessoas interessadas no mundo da moda vão gostar disso. Eu sou uma pessoa que me interessa bastante por esse tipo de parte, esse tipo de profissão, então eu elogio por conta que foi mostrado um pouco disso através de Irão Edo Arate. Então tem meus elogios quando eles mostram isso. Mostra a dificuldade da Chiyuki, digamos que as críticas que ela levou pela falta de altura, mas também mostra, digamos que a sua presença e a sua insistência possibilitou que ela se tornasse uma modelo exclusiva de revista, e foi graças ao que ela fez no show da Kokoro. Então eu posso dizer que para a Chiyuki, ela foi a parte satisfeita da obra. Eu acredito que quem não ficou feliz pelo Ikuto, ao menos deve ter ficado contente pela conclusão que a Chiyuki teve. Ela ainda não está na Paris Fashion Week, mas acontece que ela está um passo a mais adiantada que o Ikuto, por exemplo. Mas, para todo caso, acredito que para concluir a parte da Chiyuki, eu fiquei muito feliz, né, pelo desfecho, pelas pessoas terem ficado vidradas, digamos que nela na passarela. As pessoas nem perceberam a falta de altura devido à presença, ao modo como ela se portava. Isso é muito interessante porque mostra que ela pôde criar do impossível uma situação possível. Para todo caso, acredito que assim eu concluo bem rápido minhas considerações sobre a Chiyuki. Fiquei meio chateado, mas é pela personalidade dela. Eu fiquei feliz por ver que ela quis ajudar a Kokoro. Como ela falou, não estou como sua amiga aqui, estou para cumprir a promessa, porque se fosse para ajudar amigo que amigo, a gente viu quem ela iria ajudar, não é mesmo? Mas, para todo caso, eu acho que foi legal, mostrou o sentimento de rivalidade que ela tem, mas a admiração que ela tem pelo Ikuto, e também que ela falou, ela vai abandonar, ela vai deixar o que for algo que vai atrapalhar ela. Ela apresentou isso ao longo da obra, então a gente não pode julgar a decisão dela também de ter querido ajudar a Kokoro, porque ela queria mostrar que ela poderia brilhar, digamos que na passarela, mesmo sendo baixinha, e que a Kokoro poderia ser uma ótima designer. Então é típico da personalidade e a obra já havia mostrado que ela poderia fazer esse tipo de decisão. Caso é uma personagem que eu compreendo, várias pessoas podem aqui discordar, várias pessoas podem concordar com a decisão dela, mas eu acho que foi satisfatório a forma como ela foi conduzida. Pelo todo caso, acredito que tendo falado de Chiyuki, agora vamos para Ayano. Mas acredito que agora vamos falar do gênio, Tensai. Vamos falar daquele irresistível desgraçado que a gente tanto ama, que eu casava. Vamos falar sobre Ayano To. Por conta que ele foi um personagem que eu compreendo, né, digamos que a visão dele, as falas dele. Muitas pessoas vão ter uma raiva pura dele. E acontece que eu não culpo você, por conta que, por mais que seja dolorido, o que ele fala pro Ikuto tem um peso de realidade. E ele disse que na visão dele, o que ele acha melhor para o Ikuto, o que o Ikuto se encaixaria melhor. Tanto que a gente vê que o Ikuto, ele pode ser talentoso, ele pode ser um ótimo designer, mas ainda falta criatividade. Não é à toa que a crítica do Ayano dos episódios anteriores faz sentido tendo em vista agora a crítica que o Ikuto sofreu. E o mais engraçado é por ver que, por mais que arrogante e narcisista que o Ayano seja, ele não conseguiu cumprir o objetivo dele. Ele ganhou o Festival da Geika, mas não era o objetivo dele. O que ele queria era concluir, era digamos que derrotar a Ayano Mai. Ele queria 53 cartões. Era a ambição dele desde que ele entrou na Geika, desde o primeiro ano, que ele só havia conseguido 8, depois ele só conseguiu 22,
e depois ele conseguiu 50 e agora 52. Então foi interessante isso, porque a gente vê que ele, das suas críticas, ele foi o melhor designer, digamos que aquela nova geração que todos ficam de olho, sempre vão querer comprar trajes. Só que acontece que não adianta, ele não cumpriu o que ele queria, ele não conseguiu os 53 cartões. E acontece que depois a Yanomai fala que, obviamente, ele não precisa se limitar a isso. É engraçado, tendo em vista que foi ela que impôs isso, que ele deveria cumprir, e acontece que agora ela vem falar isso. Só que a gente tem que ver que ela falou isso anos anteriores. Depois que o Ayano cresceu e já conseguiu ter, digamos que um renome, ele já conseguiu ser um ótimo designer, não era necessário a ele se limitar a isso. E a gente viu que mesmo assim ele queria cumprir essa promessa. Só que infelizmente ele só conseguiu fazer o mesmo recorde dela. Faltou um cartão e esse cartão foi, digamos que daquele designer que ele havia criticado. Então eu acho que foi um bom desfecho para o Ayano perceber isso, que ele tem alguém que vai se tornar um rival digno, que vai, digamos, estar no mesmo nível à frente ou no mesmo caminhar dele ao lado. Então foi interessante porque mostra, realmente, ele tá bem à frente. Uau, só que tem alguém que tá olhando para ele de costas e essa pessoa pode chegar ao lado dele e foi uma pessoa que podemos dizer que ele menosprezou e que no fim talvez ele ainda terá que reconhecer. Então eu diria que foi interessante porque ao mesmo tempo que ele fez as críticas, ele reconhece uma das habilidades do Ikuto. Não é à toa que ele queria o Ikuto para a equipe dele. A gente nota, a gente percebe isso. Então eu diria que o Ayano é aquele personagem que, na minha opinião, eu gostei. Porque a gente viu que ele não tem ressentimentos com o protagonista. Ele só diz a visão dele. E a gente tem que ser honesto. Ele disse a visão dele. E ele precisava do Ikuto. Ele tentou manipular a situação para fazer com que o Ikuto fosse para a equipe dele. E era necessário porque assim ele teria conseguido ganhar. Só que acontece que não foi bem assim, né? Não é mesmo? Então eu acho que eu gostei do desfecho, a forma como esse personagem foi conduzida. Quero ver agora o que vai ser mostrado, digamos, futuramente, por conta que a gente viu que agora ele pode ter a própria marca dele. A gente viu isso pela fala dela, digamos que nos momentos finais dessa primeira temporada. Então vai ser bem interessante a forma como ele vai ser conduzida, porque quem já leu o mangá sabe o que vai acontecer. Para todo caso, acredito que tendo falado dessa parte do Ayano praticamente eu apresento tudo o que eu queria sobre Runway do Arate, seus momentos finais, seus episódios finais e a minha visão sobre o que eu gostei dessa primeira season, praticamente em torno do Ayano agora. Sem dúvidas, Runway do Arate foi sensacional, inesquecível, um ótimo anime para esse ano de 2020. Acredito que foi a grande surpresa, talvez, da temporada de inverno. Foi um dos animes que tinha me dado mais hype e eu estou satisfeito em ter acompanhado esse anime, em ter compartilhado, falado aqui com vocês. Acredito que agora, meus queridos corrais, é acompanhar o mangá para ver como vai se desenrolar a história, não é mesmo? Mas, para todo caso, umas considerações, pontos aqui que eu devo ressaltar mais uma vez. Gostei do desfecho do Ayano, acho que foi necessário, ele é muito narcisista, arrogante. Foi legal ter visto que ele foi equivalável, ou igualável na verdade, mas ele não conseguiu bater o recorde que ele tanto queria, então o festival pra ele não adianta de nada. Desfecho pra Kokoro foi forçado, era a única forma dela ganhar, né? Ela tinha que ganhar, ela tinha que cumprir isso, então era previsível que iria acontecer até. Sobre a Tiyuki, fiquei feliz porque acredito que foi a parte mais satisfatória, ela venceu o Ikuto de momento atual, e o Ikuto não foi a vitória esperada, mas foi criado, digamos que chances devido a essa batalha que ele perdeu, e ele vai poder se desenvolver muito mais agora. Então gostei de tudo isso. Devo dizer que o desfecho com o Yanagida recebendo ele de volta foi muito bonito, muito fofo. A gente entende a condição do Ikuto e foi legal ver esse desenrolar entre os dois. E acontece que os dois vão para a mesma agência, tendo em vista que o Ayano, ou melhor dizendo, tendo em vista que o Yanagida, ele precisa fazer a marca dele ficar mais conhecida, por isso ele vai trabalhar na mais famosa. Devo dizer que o Ikuto ir também para a Aphrodite foi interessante, tendo em vista que ele precisa de experiência, então, estando no primeiro ano de Geika, e digamos que estando como estagiário de lá, ele vai se tornar muito poderoso, muito experiente, e lá ele vai reencontrar personagens como o Ayano, além de personagens novos que são bem interessantes. Porque eu posso dizer que, digamos, a senpai dele é muito interessante no mangá. Para todo caso, acredito que assim eu concluo praticamente o que eu queria falar sobre a primeira season de Runway do Arate. E se você me pergunta o que podemos esperar para o desenrolar, para a continuação da história, o primeiro ponto é ver, digamos que, uma aproximação, digamos que, uma melhora nesse casal. A gente shippa Tiyuki e Ikuto, só que o problema é que foi criado um triângulo amoroso com a Kokoro. Eu diria que um capítulo extra, um episódio de praia seria muito bem-vindo, e para um Edo Arate seria muito interessante, faria muito sentido, tendo em vista que a Tiyuki pode fazer uma campanha de biquínis. A gente viu que o Ikuto, ele pode muito bem ser o responsável. Então, sério, episódio de praia é o que faltou para um E, ou melhor dizendo, uma OVA, capítulo extra. Mas, para todo caso, pode ser que isso aconteça ainda.
Então, falando, eu acredito que a gente vai ver ele na Aphrodite, a gente vai ver primeiro o ano de Geika, a gente vai ver a relação dele com a Yano, digamos que com a Yanomai, a gente vai ver, digamos, o Yanagida estando na Aphrodite, então tem várias partes interessantes, além de personagens novos, porque vai ser, digamos, um outro contexto para o Edo Arate, não vai ficar centrado só naquela parte, a gente vai ver que vai ser um ambiente muito maior, então eu diria que vai ser bem interessante essa parte que já está sendo mostrada, se desenvolvendo ao longo da obra, no mangá, e quem sabe possíveis adaptações. Para todo caso, se a adaptação seguir a qualidade como foi a primeira season, até não tenho reclamações, pode ser muito boa, vão conseguir colocar a parte principal, só que agora falta material original. Tendo material original, quem sabe não tem uma segunda season. Para todo caso, o desenrolar está acontecendo no mangá, está inesquecível, e tendo novas informações, acompanhando o mangá, tendo uma segunda season, acredito que a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo, de Runway do Até já matada!